pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a Nina e você está no nosso canal Ateliê Pé de Pet. A sugestão de hoje vai ser uma coisa muito interessante. Eu não sei se vocês já ouviram falar. Bom, tem vários nomes. Pudim de pano, pudim de trapinho, lasanha, pudim de tecido, enfim, não importa. O importante é que eu vou ensinar para vocês não só a técnica, mas uma peça muito bonitinha que a gente vai transformar esses trapinhos em arte e o mais legal, em din-din. Ah, já gostou, né? Din-din vocês já gostaram, né? Então, gente, não deixa de dar um like e não deixa de se inscrever no canal, você que ainda não é inscrito, porque tem muita coisa bacana lá nos vídeos anteriores. Olha só, essa peça, uma carteirinha, ela tem um bolsinho dentro, também bem facinho, e eu tenho certeza que vocês vão vender muito nas feiras de vocês de final de ano, porque ultimamente eu tô dando sugestão de peças vendáveis, e essa é uma delas. Bora pro vídeo então. Então, gente, pra gente fazer o nosso trabalho com a técnica pudim de trapinhos, eu vou começar a passar as medidas, então vocês anotem tudo, tá? Então, pra gente começar, eu vou precisar de um pedaço de entretela, aquela entretela de camisa antiga, com a medida de 39 por 21. 39 por 21. Tá? Ela tem um lado cola de um lado, do outro não. Vou precisar de um pedaço de TNT 120, um pouquinho maior do que a medida da entretela que eu passei. Um pouquinho maior, pouca coisa. Um forro medindo 41 por 21. 41 por 21. Anotem tudo isso, tá, gente? Porque é muita coisinha. Aí vou precisar de um zíper. O zíper vai ser equivalente, isso aqui vai ser um bolsinho, o zíper vai ser equivalente a essa medida aqui, quer dizer, na verdade, um pouquinho maior, que é um bolsinho que vai ter dentro 24 por 21, um pedacinho de tecido pro forro, e um pedaço de manta não, aquinalho dublado, com a mesma medida desse tecidinho aqui, tá? 24 por 21. E o zíper, né, que eu já falei, um pouquinho maior. Um cursor, esse zíper aqui eu bem esqueci de anotar a medida, mas eu acho que é 5. Eu não tenho certeza da numeração dele, eu acho que é 5. Um imã de pressão. Uma etiquetinha com a sua marca, é claro, a minha Ateliê Pé de Pet. Um pedacinho de alça, que eu vou usar já uma pronta, que é pra gente colocar a mão, tá? É só você colocar a mão assim, aqui você vai ver quanto que ela mede, mas aqui é 34 centímetros. É porque às vezes a sua mão pode ser mais gordinha, pode ser mais fininha, e aí você de acordo, você segura aqui nas pontinhas e faz isso, se entrar é a medida. Aqui é 34 centímetros. Cola para tecido, viés, tule, tá? Eu gosto de usar tule, tá, gente? E não filó, existe uma diferença que já vou explicar. E trapinhos, né? Coisinhas que sobram, né, pedacinho de lã, tecido, rendinha, enfim, essas coisinhas assim que a gente usa no dia a dia que a gente acaba jogando fora, tá bom? Então, basicamente é isso. E aqueles materiais que a gente precisa, que é linha, tesoura, enfim, essas coisas. E agora pra gente começar a montagem, deixa eu puxar os trapinhos pra cá. Vou puxar os trapinhos pra cá, deixar bem próximo a mim. Vou tirar aqui essas coisas que a gente não vai usar agora. E vou pegar a minha entretela. Isso aqui vai ficar tudo aqui por enquanto. Agora eu vou trabalhar na entretela e em cima de um tecido que você possa passar, tá? Então a gente já vai trabalhar já aqui em cima. Como eu falei no início, deixa eu tirar essa etiqueta aqui. A entretela, ela tem um lado que tem cola. Assim não vai dar pra você ver, mas pegando assim na mão, dá pra ver. E aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar todos esses trapinhos, esses pedacinhos de pano, e vou preenchendo isso aqui. Eu não preciso preencher certinho aqui, obedecendo aqui a margem, tá? Pode ultrapassar, não tem problema, porque isso aqui vai ser o guia depois pra gente acertar o que vai ficar pra fora. Então não se preocupe com isso. Ó, eu posso até já botar assim, desse jeito. Vou colocando. Os outros trapinhos, né, que são as coisinhas assim, rendinha, deixa eu ver, florzinhas, essas coisas assim, eu vou deixar tudo por último. Primeiro eu vou colocando toda a parte de tecido. Ó, eu vou preenchendo, olha, do meu jeito. E vou preenchendo, vou colocando todos os trapinhos que eu tiver.
E vou preenchendo todo o meu espaço. Vou sobrepor. Ele vai acabar assim mesmo, sobrepondo, tá vendo? E aí, gente, ó, ficou assim. Eu montei, ó, ali tô passando a ferro. Na verdade, não estou passando, eu tô apertando, tá? Pra poder a colinha que tem na entretela aderir e grudar nos tecidinhos. Eu prefiro fazer assim, porque é mais fácil pra quando eu for pra máquina não ficar soltando, tá? Não ficar soltando as coisas. Então assim, olha, pode ficar tranquilo, olha, posso ficar segura. E aí, eu vou agora virar do esse lado, vou dar mais apertadinha ainda, porque nesse lado de cá não tem cola, tá? E vou fazendo isso, ó. E aí agora, o que que eu vou fazer? Aí a parte desses aviamentos, dessas coisinhas assim, ó, de cianinha, de pedacinho de zíper, isso tudo eu vou passar cola. É uma colinha mesmo só pra me auxiliar, tá? Não é nada assim definitivo não, olha, pedacinho de zíper. E vou espalhando aqui em cima. Ó, sobrinha de bordado inglês. É só uma colinha mesmo pra... Ó, vou colocando onde eu quiser, tá? Pedacinhos, olha, de passa-fita com bordado inglês. E vou espalhando aqui onde eu quiser, onde eu achar que vai ficar melhor. Vou fazendo isso aqui até... Não precisa também colocar muita coisa, porque senão fica muito grotesco. Deixa eu ver o que mais eu posso botar aqui, ó. Pedacinho de florzinha. Um monte de coisas. Ó, flores que vai sobrando assim de vestido velho. E vou colocando, ó. Onde eu achar que se encaixa melhor. Aí tem pedacinhos também de lã, ó. Pedacinhos de lã. A gente pode dobrar. Ó, as lã. Vou colocar por aqui no meio. Tem mais lãzinha aqui, ó. E a gente vai fazendo isso. E vai colocando, aproveitando todos aqueles trapinhos que a gente tem em casa. Mais pedacinho de zíper. Colocar pra cá. E vai ficando assim, tá? E aí, com eles todos presinhos... Deixa eu botar uma colinha aqui perto da lã. Porque agora não tem problema. A gente não precisa ficar o tempo todo alfinetando e correndo risco de soltar e cair. E na hora de ir pra máquina, e é uma confusão, e cai, derruba. E assim não tem problema. Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu tule, tá? O tule, gente, é bem fininho. Deixa eu pegar um pedaço de filó pra vocês verem a diferença. Esse é o filó, tá vendo? Então, o filó, ele também dá super certo. Porém, o filó, ele ofusca um pouco mais tudo que a gente colocou aqui. E a intenção é justamente que apareça. Por isso eu tô usando o tule. Acabou eu fazendo confusão. Então, olha, eu vou colocar aqui o tule. Aqui em cima. E aí sim eu vou colocar uns alfinetes. Mas só aqui nas beiradas, olha. Aqui nas beiradas. Deixa eu já cortar ele de uma vez. Pode já cortar o tamanho que vocês vão precisar para colocar aqui, tá? Já deixa cortadinho para adiantar. Claro, um pouquinho maior. Então, o tule tá aqui. Não dá nem para parecer que ele tá aqui, né? Aí eu vou colocar uns alfinetes na beirada. Só para não soltar. E aí o que eu vou fazer? Eu vou virar pra cá. Vou pegar minha régua de canto ou um copinho ou um pratinho. E vou fazer o seguinte, porque eu quero isso aqui arredondadinho. Então, vou pegar uma das extremidades. Vou fazer um risco aqui. E aqui. E agora, por esse lado mesmo, eu vou passar um zigue-zague. Agora que a margem final é a entretela. Então, eu vou passar um zigue-zague que me guiando pela entretela. Aqui onde eu fiz a marcação dos cantinhos, do arredondado. E aqui vou passar um zigue-zague na volta toda. E já mostro pra vocês. E aí, gente, então eu já costurei, passei um zigue-zague aqui, tá? E agora eu vou tirar todo esse excesso. Esse excesso eu vou tirar também pelo lado da entretela, tá? Ó, vou cortar aqui nessa parte todinha. E aí eu já trouxe um adiantado, que eu já tava fazendo de uma outra cor. Ele vai ficar assim, olha. Tá vendo? Aqui já tá, ó.
com o tule, tudo direitinho. Agora o que eu vou fazer? Eu posso fazer um quilting, ou eu posso fazer umas costurinhas retas. Pega aquela rosinha ali pra mim que também já está pronta, por favor. Ou eu posso fazer, olha, uma costurinha retinha, igual tá aqui, tá? Então, como nem todo mundo tem esse recurso de quilting ou não sabe fazer, eu vou ensinar como fazer essas costurinhas aqui e ficar certinhas. Aí, eu fiz o seguinte, olha. Eu vou colocar o TNT aqui embaixo, TNT 120, tá? Quer dizer, na verdade, esse aqui era até pro outro. Ele já tá aqui com TNT. Já coloquei o TNT aqui embaixo e passei também o zigue-zague. E aí, o que eu vou fazer? Eu peguei uma folha de papel seda, uma folha de papel fininho, tá? É um truquezinho assim que eu inventei porque a gente acaba, né, fazendo coisas e dormindo e pensando que quem faz artesanato é assim o tempo todo, né? Então eu cortei exatamente do mesmo tamanho daqui e fiz umas marcas com caneta. Mas isso aqui não tem nem necessidade de fazer, porque eu fiz assim, né? Ou eu posso fazer o seguinte, eu posso fazer um cálculo, se aqui tem 21 centímetros, eu posso dividir pelo número de faixas que eu quiser, de costuras que eu quiser, e depois vir marcando. Mas eu fiz assim que é mais fácil, né? Porque fazer cálculo é meio chato, né? Então eu dobrei ao meio, dobrei de novo, e mais uma vez. Aí ficou assim, e vinquei. Então eu não precisaria ter feito essas marcações com caneta, porque o próprio vinco já ia me dar a direção. Eu consigo enxergar aqui o vínculo, né? Mas aí eu fiz assim só pra vocês verem que é uma segunda opção também. E aí eu vou colocar aqui em cima, ou então, gente, o quilt reto, tá? Eu vou colocar aqui em cima e colocamos alfinetes só na beiradinha. E nas beiradinhas assim, olha. Onde não vai pegar a costura de máquina. E é em cima dessas linhas que eu vou costurar, tá? Que eu vou passar um monte de costura. E já venho mostrar pra você o resultado, que maneiro. Aí, gente, ficou assim, olha. Passei um monte de costura. Ó. Agora o que eu vou fazer? Eu vou tirar. Isso aqui agora é muito fácil de tirar, esse papel. Ele sai facinho. Então, se você não quiser fazer com essa técnica e achar que é meio demorada, é só vocês fazer de outro jeito, sei lá. Ó, aí eu vou tirando, sai rapidinho, olha. E aí depois eu vou mostrar já sem o papel. Então, olha só que legal. Agora, eu acho que se vocês quiserem fazer uma costura um pouco menor, foi assim que eu fiz. Aqui entre uma costura e outra, eu já consigo calcular o meio certinho. E passo mais costuras aqui no meio, olha. Porque também não tem necessidade, porque o que tem aqui dentro não vai cair. Porque o que faz ela ficar presa, as coisinhas que tá aqui, os aviamentos, os pedacinhos de fita, é o tule. Então não precisa se preocupar com isso, porque não vai cair, tá? Então tá tudo presinho, então não tem problema. Aí já vamos pro próximo passo. Aí, gente, olha, então, olha, eu estruturei somente com TNT, tá? Não precisa de mais nada, porque ele vai ficar durinho e sem volume, tá? Vai ficar uma gracinha. Então, esse forro eu pedi pra cortar aqui no comprimento um pouquinho maior, tipo uns 2 centímetros, 1,5 centímetros maior, que já já vou mostrar por quê. E aí, olha, eu vou costurar somente aqui embaixo, olha. Vou costurar aqui embaixo com um pezinho de máquina e já venho mostrar pra vocês verem o que eu quero com essa costura. Então, olha, passei uma costurinha aqui e aí eu vou virar. E eu quero que fique assim, olha. Por isso que eu pedi pra cortar um pouquinho maior. Porque aqui eu já não preciso depois, quando finalizar, não preciso colocar viés aqui. Eu quero que apareça, ó. Porque se eu quisesse que não aparecesse, eu ia costurar aqui, eu ia dobrar aqui, ó. Ia ficar assim, mas eu cortei um pouquinho maior justamente porque eu quero que esse debruzinho apareça. E aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou botar um alfinetinho aqui em cima. Vou botar um alfinetinho aqui pra prender o forro. Não vou costurar ainda, tá? Por enquanto vai ficar assim. Porque agora eu vou fazer a marcação. Depois eu vou passar uma costurinha aqui. Depois eu vou passar uma costurinha aqui pra rebater. Porque agora eu vou fazer a marcação pro meu ímã de pressão. Então eu vou marcar aqui mais ou menos 13 centímetros e meio. Deixa eu ver aqui como eu fui no olho. Ó, 13 centímetros. Mas eu vou botar de 13,5 a 14. E aí eu vou dobrar, que isso aqui vai ser já o compartimento, tá? Mas eu só vou marcar por enquanto.
Ó, 13 centímetros e meio. E aí, eu venho com a minha parte, que vai ser a tampinha, posiciono aqui. E vou marcar onde vou colocar o meu ímã de pressão. Ó. Vou achar aqui o meio, eu já achei o meio porque eu comecei fazendo a costurinha pelo meio. Então eu sei que essa costurinha aqui do meio é o meu coisa. Então eu vou marcar aqui embaixo. Mais ou menos uns 2 dedos, tá? Ó. Deixei mais ou menos uns 2 dedos e marquei, fiz um pontinho. E aí eu vou fazer esse pontinho aqui também. Aqui onde eu vou pegar aqui, ó. Vou fazer um outro pontinho aqui também no meio, que vai ser a outra parte. Então eu fiz um pontinho aqui, certo? Porém agora eu vou fazer um corte aqui somente no forro, tá? Aqui em cima somente no forro. Eu vou fazer um corte aqui e outro corte aqui para eu posicionar o meu ímã. E aí, por aqui por debaixo, eu vou ter que colocar um reforcinho porque ele vai ficar preso aqui, não aqui na frente, tá? Então ele vai ter um reforcinho aqui. Eu vou colocar uma mantinha e já vou mostrar pra vocês. Então já fiz, olha. Aqui, olha, eu coloquei o macho. E aqui em cima, por fora, eu coloquei a fêmea, tá? Então é isso, olha. Viu? E sendo que a fêmea, ela já não passa pro forro. Ela vai ficar só aqui. E não precisa colocar reforço porque já tem essa estrutura toda aqui, né? Então ficou assim desse jeito. Agora eu vou pra máquina, passar uma costurinha aqui na volta toda pra poder prender o forro. E já venho pro bolsinho de dentro. Aí eu vou deixar ele reservado aqui um pouquinho. E aí a gente vai pro bolsinho de dentro. Agora, no caso, isso aqui vai ser a minha parte principal. E o nalho dublado vai ser o forro. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu zíper e vou colocar aqui, olha. Direito com direito. E o direito do nalho dublado, porque aqui tem uma espuminha, esse é o avesso. Esse é o direito. E vou colocar direito com direito e vou passar uma costurinha igual o bolsinho de necessaire que a gente tá acostumado a fazer. E aí, gente, eu rebati uma costura aqui e ficou assim, tá vendo? Olha. Agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou pegar esse lado e vou colocar aqui, olha, direito com direito. Vou alinhar aqui direitinho. Vou colocar direito com direito. E aqui a mesma coisa, olha. E o forro, ó. E o que eu fiz do outro lado, eu vou fazer desse lado. Vai ficar assim, ó. Pra vocês não se perderem, não se confundir, ó. Ó, como que vai ficar. E aí, então, ficou assim, olha, gente. Agora, o que eu posso fazer? Eu posso destacar o zíper. Gente, eu poderia ter feito isso antes, tá? Separado o zíper. Mas eu faço as coisas de acordo com a dificuldade que eu vejo com as minhas alunas. Porque separar isso aqui pra elas é uma confusão tremenda. Então, desse jeito assim, ficou mais fácil. Agora eu vou rebater a costura aqui e aqui. E aí eu rebati a costura. Agora eu vou marcar aqui o meio. Isso aqui vai ser a parte de dentro do bolsinho, tá? Eu vou marcar aqui o meio. E vou fazer uma marcaçãozinha, olha. Aqui. Bem no meio aqui. E aqui do outro lado que é o meio, né? O meio é bem aqui. Vou fazer uma marcaçãozinha caneta aqui e aqui. E a mesma coisa aqui. Só que a gente vai... Se a gente já deixou 13 centímetros e meio, a gente tem que medir de novo pra ver se vai ficar com 13 centímetros e meio, tá? Então aqui já tá marcadinho. E aí o que eu vou fazer? A mesma coisa. Vinquei aqui. Fiz um vinco. E aqui eu vou fazer uma marcação. E outra aqui. Então agora, olha, eu vou deixar coincidir marca com marca. E vou colocar aqui. Eu tô colocando esse bolsinho aqui, gente, porque eu acho que é um trabalho tão sofisticado. Bom, pelo menos eu acho, né, que é sofisticado. E aí, tem que ter um bolsinho a mais, não ter só uma divisória. Vai ficar com 3 compartimentos. E vou passar uma costura aqui de zigue-zague onde eu marquei, olha. E aí ficou assim, olha, tá vendo? Passei um zigue-zague. Agora o que eu vou fazer, gente? Só dá pra fazer essa técnica, assim, de não vazar aqui por baixo, se eu fizer isso aqui com o viés de metro, tá? Então agora eu vou colocar o meu cursor aqui. Eu espero que agora vá rápido, né? Porque quando a gente faz vídeo nunca dá certo. Aí eu vou colocar o meu cursor aqui. O outro lado. E vou tirar e botar de novo. Porque tem que fazer isso, tá? Aí eu vou colocar aqui. Por isso que o zíper tem que ser um pouquinho maior, tá? Aí. Agora tá de graça, né? Primeira vez foi numa boa. Ó.
Eita, não fui não. É sempre assim, quando a gente faz vídeo, né? Todo dia eu uso isso aqui no ateliê, todo dia eu vou e faço. Agora fica de graça. Pronto, foi. Aí eu vou deixar ele aqui no meio. E agora eu vou dobrar. E passar uma costurinha aqui e outra aqui. Eu tô tirando aqui o excesso do zíper, das coisinhas que fica aqui pra fora. E aí ficou assim, gente, olha que legal. Então, gente, se vocês quiserem costurar só aqui, não tem problema. Só que o que você colocar aqui embaixo, olha, vai acabar passando pro outro lado. Então, né, acaba que ficou um espacinho aqui pra você colocar aquelas coisas que caem. Porque quando tem esse trabalho que tem tampinha, e aí a gente vai colocar uma alcinha, então você não consegue ficar tranquila, né? Você não consegue relaxar porque você sabe que pode cair uma moeda, aquela moeda de R$1. Deus me livre, moeda de R$1 nem pensar, gente. Então aqui dentro dá pra você colocar aquelas coisas assim que são mais importantes. A moeda, chave, essas coisas. E aí vocês podem usar tranquilamente, segurando na sua alcinha que não vai ter problema. Bom, e por falar em alcinha, eu vou pegar a minha alcinha, vou posicionar ela aqui, passar uma costurinha e depois a gente vai pro viés. Aqui, gente, ó, eu optei por colocar um viés feito. Viés mesmo, tá? Porque tem curva, é enviesado, não é uma faixa reta, não. Então, olha, eu vou começar a costurar pelo lado avesso, né? Que o lado avesso é esse aqui. Aí eu vou posicionar, deixa eu tirar essa pontinha. E eu vou deixar sobrando aqui, ó, um dedo. Vou deixar sobrando mesmo. E vou costurar com um pezinho de máquina na volta toda. E já vem mostrar pra gente rebater o outro lado. Ó, então eu costurei o viés todo aqui com um pezinho de máquina. Agora eu vou virar todo ele pra cá. Eu gosto de colocar o viés, gente. Daria pra fazer sem viés. Mas eu gosto de colocar o viés porque como é um trabalho assim que eu amo, né? Essa técnica, o pudim de trapinhos. Então, destaca mais o tecido. É como um quadro, né? Quando tem uma moldura. Eu acho que o que tá no meio salta, né? Nossos olhos ficam mais bonitos porque tem uma coisa. Então agora eu vou começar a rebater o viés. Eu deixei muito aqui, ó. Então, olha, agora é bem fácil, olha. Eu vou dobrar aqui. E aqui. Vou colocar isso aqui pra dentro. Bem direitinho. E vou rebatendo bem na beiradinha, na volta toda. E aí, então, rebati o viés por esse lado, olha. Agora depois eu vou dar uma passadinha. Tá? Quando a gente for passar ela no final, vamos colocar um tecidinho por cima, para não correr o risco de, com ferro não tão quente, para o seu não danificar o tule. E olha, então ela ficou assim, ó, essa lindeza, ó. Agora eu vou fechar. Coloquei aqui a minha etiqueta, Ateliê Pé de Pet. E aí ficou assim, ó, essa maravilha, olha. Eu espero que vocês tenham gostado da sugestão, tá? Eu quero ver todo mundo fazendo. Não deixe de dar o like, gente, que o like é muito importante. Eu quero agradecer a todo mundo pelo sucesso do meu canal. Já chegou a 20 mil inscritos e eu tô muito feliz. Então, gente, olha, que vocês separem todos os trapinhos que você tem aí e transforme isso em dinheiro, tá? Porque a gente vai fazer uma arte, mas também transformar essa arte em dinheiro. Um beijo e fique com Deus.